Futebol eletrônico na Bradesco Esportes FM com Mauro Santana. Um forte abraço a você que fica a semana inteira aguardando para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no universo do futebol digital e virtual. Então te preparem, porque está começando o programa Futebol Eletrônico. Mauro Santana. Pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro. Obrigado a você também acompanhando em São Paulo, 94.1. Em você em qualquer lugar do Brasil e no planeta, acompanhando através do aplicativo Band Rádios que você baixa no seu iPhone ou smartphone com sistema operacional Android. Ou ainda através da internet, www.bradescoesportesfm.band.com.br. Este é o programa Futebol Eletrônico e aqui ao meu lado, mais uma vez, Juan Rodrigues, sempre trazendo conteúdo quentíssimo e de muita qualidade. Juan, forte abraço. Forte abraço, Mauro, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM, prontos para trazer muitas informações, falar um pouco dos games, né, já que é uma paixão nacional e uma grande paixão minha também. Não deixo um dia passar sem pelo menos jogar uma partidinha, Mauro. Com certeza. E quais são as novidades que você traz pra gente nesse fim de semana, hein, Juan? Olha, eu vou trazer aqui as informações sobre a situação do FIFA, né, teremos FIFA e PES devido ao Black Friday liberado pra galera jogar, que vai até o dia 29, que vai ficar à disposição. Depois você tem que comprar, senão você não tem mais o jogo. Dá pra jogar um pouquinho, sentir um pouquinho de como é que tá essa situação dos dois jogos. Temos também dica de como você conseguiu o Hazard, né, no Ultimate Team, né, que ele é o jogador do mês, né? Além disso, tem algumas situações que os ouvintes estão reclamando da última atualização do FIFA, que tem mudado os jogadores, os nomes, né, e algumas coisas que os ouvintes têm tido, que tá atrapalhando um pouquinho o jogo deles, muitos estão tendo que recomeçar. A gente vai falar também sobre algumas situações que a galera colocou pra gente nas nossas redes sociais, Mauro. E qual o conteúdo que você traz pra gente começar, pra gente abrir o trabalho, abrir o cardápio aqui no futebol eletrônico? Vamos falar justamente do Black Friday, né? Black Friday, pelo menos nesse sentido, sendo boa pro jogador dos games, né? Vai estar disponível, né? Na verdade, já está até o dia 29, o FIFA 17. Na verdade, até o dia 29, os dois jogos vão estar disponíveis gratuitamente, tanto para PS4 quanto o Xbox One, que vai dar a oportunidade de você descobrir como é que é o Ultimate Team, que a gente fala tanto, modo carreira, Pro Clubes, dentre outras situações. Além disso, quem quiser a opção de compra, logo após esse fim de semana de Black Friday, vai estar R$ 175, vai estar mais barato o jogo para a aquisição. Depois desse período, vale ressaltar que você tem que estar logado, tem que ter tudo certinho, porque se você não tem tudo certinho, você não vai conseguir ter o jogo, ter o game, né? É interessante porque dá um final de semana pra galera conhecer e também poder desfrutar um pouco do jogo. Se você gostar, você faz a aquisição. Tem várias formas de você fazer esse tipo de situação. Vale lembrar que não só o FIFA, como o PES e outros jogos vão estar disponíveis, né, nesse feriado que é naturalmente americano, mas que o Brasil está importando e a EA entrou nessa situação também no caso dos jogos eletrônicos, Mauro. Black Friday, que se popularizou no feriado de ação de graças nos Estados Unidos e é uma verdadeira febre já há 3 décadas. Aqui no Brasil, se não me engano, é o 6º ano onde efetivamente funciona essa situação que foi adotada pelo comércio brasileiro. Lamentavelmente, passamos por um período de crise, o poder aquisitivo do consumidor brasileiro não é o mesmo e a gente espera que haja um esforço maior dos comerciantes em fomentar justamente essa movimentação nesta questão que envolve justamente o feriado que é utilizado nos Estados Unidos para que os comerciantes, eles renovem os estoques justamente já pensando nas compras de Natal. Aqui no Brasil ainda está engatinhando, até porque
o consumidor, o nosso ouvinte que está nos acompanhando, tem que ter muito cuidado, porque existe a chamada Black Fraud, em que os comerciantes desonestos, logicamente que não são todos, mas lamentavelmente aqui no Brasil tem a questão do oportunista, aquele que quer levar vantagem em tudo, e aí, faltando 1-2 semanas para Black Friday, ele aumenta substancialmente o valor de seus produtos para depois dar desconto. Então o valor é normal, na verdade, ele não está dando desconto nenhum, ele eleva o valor do produto e depois volta ao seu valor normal, como se estivesse dando alguma vantagem ao consumidor. E tem a outra coisa, esta sim criminosa, uma é falta de ética, até porque nessa questão de elevar os preços, o consumidor, o nosso ouvinte, ele tem que ser atento, faça os comparativos, entre em vários sites, procure várias lojas diferentes e compare os preços. Aí sim, você vai ter uma noção de qual o valor real daquele produto e qual o real desconto que será dado no preço que está sendo cobrado por um determinado comerciante. Agora, tem a questão que é questão criminosa, né? Vários hackers ou pessoas desonestas, através da internet, colocam lojas virtuais fakes justamente para atrair os consumidores mais desavisados com ofertas mirabolantes, 70%, 80% de desconto, preços irreais, e aí o consumidor, naquele afã de que, nossa, vou levar vantagem agora, eu vou comprar, vou aproveitar, vai lá, compra e nunca recebe o produto. Isso acontece muito e, lamentavelmente, no Brasil, cresce cada vez mais, ano após ano. Então, muito cuidado, amigo ouvinte, amigo consumidor. Se você que está procurando ali um PES, está procurando um Xbox, está procurando um joystick e vai procurar na internet, se o preço for muito abaixo daquele cobrado pelo mercado, desconfie. Pegue o endereço do site, coloque no navegador, procure no Google, procure informações a respeito, veja se há reclamações a respeito de outros consumidores que efetuaram compras e não conseguiram, veja se existe uma loja física vinculada, se há um endereço, entendeu? Procure conferir se este endereço confere, se esse endereço checa, se não é, por exemplo, dentro de uma favela ou dentro de uma zona rural, o que também acontece, dá um endereço qualquer, pega o código de endereçamento postal para conferir realmente se aquele endereço, se aquele logradouro, ele é legal. Então, muito cuidado, seja esperto, agora não seja esperto demais, de também querer levar muita vantagem, então abra o seu olho. Quando a oferta é demais, né, laranja madura na beira da estrada, ou tá podre ou tá bichada, Juan. É verdade, aquela situação de você ficar de olho. No caso, como é uma promoção oficial e você tá vendo, você sabe quanto é que custa, dá aquela segurança pro consumidor, ainda mais nessa época. Mas com relação às outras coisas que são importantes pros e-games, no caso, o Xbox One, que se você for querer comprar, ou até alguma coisa que você esteja precisando, vale a pena ficar de olho, até para não levar gato por lebre, né? Como já dizia a gíria antiga, ou então você acabar ficando boiando nessa situação toda. Vale lembrar, Mauro, que a galera que tá de olho aqui na Bradesco Esportes FM pode interagir com a gente até para falar sobre esse tipo de situação, como é que foi esse período que você teve com o jogo de graça, se você não tinha, se você conseguiu, se você não conseguiu, você pode participar com a gente. Vale lembrar as nossas redes sociais, o nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, o nosso telefone também 22950046 e principalmente o nosso WhatsApp, o 21 964338136. E novidade, ó, tem a galera mandando aquele gol, sabe aquele gol que a gente falou lá atrás, que podia mandar narrado pra gente reproduzir nas nossas redes sociais? A galera já tá mandando, é interessante isso. Vai a dica, se você quer mandar, poxa, mas como é que eu mando? Tem que salvar, não tem que salvar? Faz o simples, bota no replay, salva a replay e depois você filma com o seu celular e manda pra gente com a sua narração, é claro, pra gente poder reproduzir aqui na rádio do seu esporte, Mauro. Já me adiantando quanto ao próximo assunto, vamos falar sobre o jogador do último mês, que no caso é o Hazard, como você pode conseguir ele no Ultimate Team, já que muitos estão perguntando isso, inclusive com o apoio do Arte Visual, são alguns passos que você tem que fazer. Primeiro, escolher jogadores da Bélgica para sua equipe, né? A gente sabe que tem aquela situação das ligações. O time tem que ser coeso para você conseguir bons resultados no Ultimate Team.
e também tem que jogar contra oponentes do mês. No caso, jogadores que atuam contra o Hazard, né? Para você poder adquirir o jogador. O seu time tem que ser um time da Premier League, até por causa da afinidade que ele tem com a liga. Após tudo isso, você vai completar essa situação e com o grupo completo você consegue adquirir a pontuação necessária para ter o azar. No caso, você vai gastar de 350k a 500k de moeda do jogo para poder adquirir o jogador. Para alguns pode ser que seja interessante, para outros não tão interessante assim. Particularmente, Mauro, eu trago essas situações do Ultimate Team, até rolou uma certa discussão em um dos grupos que eu frequento sobre o FIFA, sobre o Ultimate Team modo carreira. Particularmente, eu prefiro o modo carreira do que o Ultimate Team, até por causa da repetição de jogadores, né? Você monta um time, o cara pode montar um time um pouco parecido com o seu, principalmente devido às ligações, né? Aquelas linhazinhas que mostram o nível de afinidade dos jogadores, né? E o quanto que eles podem render juntos. Inclusive, é bastante interessante que tem uma galera que gosta tanto que só joga isso. Tem uma galera que gosta mais do temporada e só joga temporada. E tem um caso até do meu tio, que é o Ademir, o nome dele. Até mandar um grande abraço que ele tá ouvindo o programa aqui na Bradesco Esportes FM, que tava no Ultimate Team, migrou pro temporada novamente. Ele teve a oportunidade agora no Xbox One de fazer isso, Mauro. É interessante você falava a respeito do Hazard e da questão envolvendo a afinidade e da importância de você contratar um outro jogador belga para que acelere esse tipo de adaptação. Isso existe, por exemplo, no FM. No FM, se você contrata um jogador que não fala, por exemplo, a língua do clube local, é muito mais difícil e muito mais demorada a adaptação deste atleta. Agora, se você tem um outro jogador que fala a mesma língua, que já está integrado ao grupo, ou se você traz um outro jogador junto com ele, que também fala a mesma língua, você acelera a adaptação. E a partir do 2016, tem outro recurso que eu acho que é importantíssimo e muito criativo, que é de você ingressar o jogador, você inscrever o jogador em um curso de línguas. Você pode fazer isso, você paga e ele entra no curso de línguas para aprender o idioma local. É muito interessante esse tipo de coisa e ele pode fazer um nível básico e depois que ele conclui o ciclo básico do curso de línguas, você pode inclusive continuar no curso avançado, que é o conversação. E aí ele se torna proficiente na língua e a adaptação torna-se muito mais rápida e ele produz até muito mais. É interessante porque isso é importante na vida real, não adianta, né? Inclusive estive conversando durante a nossa programação até com o Bruno Costa, que ele que é gerente de futebol lá do Fort Lauderdale, ele falando sobre esse tipo de questão, a linguagem, você conseguir se comunicar com os locais é importante, né? Isso acaba bloqueando o brasileiro nas ligas europeias, nas ligas internacionais, como no caso dos Estados Unidos, e nos games deveria ser, pelo menos como traz o realismo o FM, dá pra ser um pouco mais realista nessa questão, dá pra ver a dificuldade do jogador e você pode suprir o que tá faltando nele, né? É interessante isso porque é mais parecido com a vida real. Inclusive a galera tem perguntado muito de FM, Mauro, até repassar uma das perguntas por aqui. O início de telefone 9839, ele pergunta se tem o FM para Android, para o celular, já que ele se interessou bastante e gostaria de adquirir e quer saber se é possível fazer esse tipo de situação, Mauro. É possível sim, existe o FM versão Touch, em que você utiliza no seu smartphone ou então no seu tablet. Ele tem menos recursos, logicamente, justamente até para dar mais agilidade. Esse jogo é um jogo muito complexo, para você ter uma ideia. Em notebooks que não são tão bem equipados, ele já tem dificuldade para rodar, até porque tem uma grande base de dados. Então, imagine em um smartphone. Agora, se você tem um smartphone parrudo e você tem essa facilidade de poder baixar, tem uma boa quantidade de memória, tem um cartãozinho de memória externa, o que também facilita bastante, lógico que dá para você baixar sim e dá para você jogar. Você não vai ter os mesmos recursos do jogo clássico, que você roda no teu laptop, que você roda no teu PC de mesa. Agora, você vai ter a experiência sim do jogo e é uma experiência muito boa, apesar de, repito, você
não ter a profundidade de detalhes que você terá no PC, mas dá para você jogar sim, dá para você baixar e jogar no seu smartphone ou tablet. Mas repito, tem que ser parrudinho, não pode ser qualquer um não, amigo. Tem que ser poderoso, ter smartphone. Até porque, apesar dos recursos do FM17 agora, que vai dar até uma certa adaptação para quem não tem tanto poder assim no seu aparelho eletrônico, no celular se torna ainda mais difícil, né? Porque é algo, teoricamente, mais mínimo com relação aos PCs ou até os notebooks. A galera segue participando por aqui. Tem mais uma situação do FM do Paulo, do Rio de Janeiro. Ele fala que é viciado no FM 2014. Ele joga o FM 2014 todo atualizado e ele sente muito o fato de não ter o FM 2017 e não ser vendido no Brasil. Só finalizar com relação aos aparelhos eletrônicos antes de você responder essa questão, Mauro. O Anderson Lugão, até que mandou o gol aqui narrado para Bradesco Esportes FM, ele tá jogando o FIFA no tablet, né, e tá reclamando sobre a questão de não ter a narração. Eu acredito que seja mais um erro, algum arquivo que esteja faltando na versão que você baixou, né, já que normalmente o jogo vem bastante completo também pro tablet, notebook, a versão de computador, né, Mauro? E outra coisa, você que joga no smartphone e no tablet, você vai sentir um pequeno retardo nos comandos. Quando você for mandar chutar, quando você for mandar disputar a bola, cabecear, então fica ligado nessa situação, porque você tem que enviar o comando, ou seja, você tem que apertar o botão com uma certa antecedência, alguns décimos de segundo de antecedência, porque senão você não vai conseguir a sua ação desejada. Com relação ao PC, você que está acostumado a jogar no PC ou então no console, no smartphone ou no tablet, existe esse retardo. Agora, é interessante que estive observando durante a semana, Mauro, um outro assunto com relação ao FIFA propriamente dito, nas transferências. Você já reparou que tem alguns times que vão passando de FIFA, vão passando de FM e sempre vão à busca dos mesmos jogadores? Tem, inclusive, um fascínio da Juventus pelo Alaba. É toda temporada que você abre, toda jogo que você tem do FIFA, desde que ele apareceu no Bayern de Munique, que há uma busca pelo Alaba. Outro nome que é bastante buscado é o do Felipe Coutinho. O Dybala também é um nome que é buscado até pela qualidade. E é interessante que os clubes grandes normalmente são os mesmos clubes que vão buscar esses jogadores. Isso já mostra o realismo da inteligência artificial do jogo. Um detalhe interessante que mandaram aqui é o nosso ouvinte que estava no Napoli. Ele tá com Dybala, ele que tem 23 anos, nível 83, ele varia 18 milhões e 500 mil dólares. E a oferta do Paris Saint-Germain que chegou foi de 123 milhões em cima desse jogador, já prevendo que ele pode chegar ao futuro. Vale ressaltar que no FIFA ele dá a opção, ele te dá quanto vale mais ou menos o jogador, e no caso ele valeria dentre 58.600 e 92.700, e o Paris Saint-Germain vem com uma proposta de 123 milhões, e ele pergunta, vendo ou não vendo? Pra mim não tem que pensar duas vezes, tem que vender o jogador. Você pode montar um elenco inteiro da Napoli com esse dinheiro, mas isso mostra que dos grandes, principalmente no jogo, não adianta você pedir acima do valor. Eles vão lá, se quiser mesmo, eles vão lá e pagam, Mauro. Isso com certeza, no FM também funciona isso. Do 16 pro 17 foi até corrigido, porque é um derrame de dinheiro, é uma coisa surreal. Parece que se fabrica dinheiro nos clubes, porque os valores acabam ficando inflacionados. É uma coisa impressionante. Até o amigo que falou a respeito do 2014, e eu até compreendo ele continuar jogando 2014, porque quando foi lançado o 2015, eu particularmente não gostei. Achei que foi um retrocesso com relação ao 2014. Mas o 2016 já foi melhor que os dois últimos jogos, né? As duas últimas edições. E o 2017 também é um salto de qualidade. Então, né, até passando para o nosso amigo ouvinte, mesmo não podendo instalar o 17, embora a gente tenha ensinado no último
futebol eletrônico, como baixar o jogo de maneira legal, de maneira lícita. Você, se tiver um cartão internacional cujo código de endereçamento postal não for aqui no Brasil, né? Se você, por exemplo, tem essa particularidade, tem um parente no exterior e pode utilizar o cartão de crédito dele, você pode comprar o jogo em um site, logicamente. Atenção, não pode ser qualquer site, tem que já ser um site consagrado, um site de prestígio, entendeu? Você pode pegar o código do jogo, comprar o código do jogo e depois baixa normalmente ele na Steam, nesse aplicativo que você tem no teu PC ou no teu tablet e jogar normalmente, como se não houvesse problema nenhum. Isso é perfeitamente lícito, afinal de contas, a partir do momento que você compra com cartão internacional que não está baseado no Brasil, que não tem uma bandeira brasileira, então você está comprando do exterior. A rigor é isso, você está comprando do exterior. Então não existe ilegalidade nenhuma nisso. Agora, é uma situação bastante interessante porque é uma forma do ouvinte e do amante do FM também adquirir o jogo e poder se deliciar com o FM, quem é viciado, como é o caso do nosso ouvinte aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos aproveitar que nesse programa estamos falando muito do ouvinte, a galera tá participando bastante com a gente. Vamos ouvir o gol aqui na Bradesco Esportes FM. O Anderson Lugão, ele narra um gol marcado pelo Barcelona diante da equipe do Real Madrid. É clássico, é Barcelona e Real Madrid. Vem o Barcelona, vai chutar. Lá vem o Barcelona, barra limpa. Lá vem ele, vai chutar. Gol é do Barcelona. Que golaço de fora da área. Que golaço, golaço, golaço. Olha o replay, olha o golaço. Gol difícil. Tá aí, esse foi o golaço, né, que o Lugão fez, mandou pra gente aqui na Rádio Seu Esporte mais uma vez, lembrando que você pode participar com a gente, quer mostrar o seu gol, quer ouvir a sua voz no rádio falando sobre o que você fez no jogo, mande o seu gol pra 964338136, lembrando pra você também, não vale mandar só o áudio, vale, é claro, com o vídeo junto pra gente poder conferir aqui na Bradesco Esportes FM e postar nas nossas redes sociais. Uma dica de como fazer, Mauro, até lembrando a galera mais uma vez, salva o gol, vai lá no replay, não tem como mandar pra gente por e-mail e tal, vai no celular, grava pelo celular e manda aqui pra Bradesco Esportes FM através do nosso WhatsApp 964338136, 964338136. Vamos ouvir mais uma participação aqui. Fala galera da rádio, meu nome é Hugo, sou de Petrópolis. Dos três aí que vocês comentam, né, do PES, do FIFA e do FM, eu sou devoto do FM e acho que o Guardiola, esses caras usam pra achar talento assim lá em outro mundo, né? Inclusive eu fiquei sabendo que o Firmino foi uma aposta de FM, né? Li essa notícia na internet. Então eu aposto que o Sané, e Renato, esses caras tudo foram de FM, pode ter certeza. Grande Hugo participando aqui na rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM, devoto do FM, o FM tá bombando no programa de hoje aqui na Bradesco Esportes FM. Tem mais uma participação por aqui, agora do Matheus Almeida. Vamos conferir, Mauro. Matheus de São João de Meriti. Bom, hoje eu venho falar sobre FIFA 17, sobre o modo carreira. Eu tenho jogado já durante um tempo o modo carreira e percebi algumas mudanças, sendo elas no layout, que para mim ficou muito melhor e mais organizado e até mesmo mais bonito visualmente, e também sobre as transferências, que é o que eu queria mais enfatizar. As transferências no FIFA 17 estão mais difíceis de ser concluídas, e isso eu vejo como uma aproximação da realidade do futebol, que acaba valorizando mesmo os jogadores principais de cada clube e é mais difícil de se fechar com eles. Então o FIFA está caminhando cada vez mais a se aproximar com o futebol real, com o futebol verdadeiro.
Tá aí, Mauro, esse Matheus Almeida falando aqui, né? É até interessante que eles citaram a situação dos jogadores observados pelo FM, como foi o caso até do diretor esportivo do Hoffenheim, assumiu que o Roberto Firmino foi observado através do jogo, né? O nosso amigo Hugo de Petrópolis falando sobre essa situação. Olha, amigo, acredito sim que há observação dos jogadores através do jogo, já que algo feito com tanto realismo, acho que até vale a pena ficar de olho. É claro que com a bola rolando, às vezes pode acontecer, como pode não acontecer. Tá aí, Mauro, essa participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Tivemos o Matheus Almeida participando por aqui também, ele falando sobre a questão de como tá o layout do jogo, que tá melhor, e o Anderson Lugão trazendo o gol que foi marcado por ele. Um detalhe que o jogador é um jogador fictício e até um dos problemas que até pode ser utilizado como gancho pra gente pro próximo assunto, que aconteceu na última atualização, que os jogadores ficaram desconfigurados no caso de sua nomenclatura. É como se a Liga Brasileira já estava desconfigurada, como se tivesse se espalhado para todos os jogos e para todos os outros países, sendo que os jogadores não perderam suas características físicas e nem seus overalls, só nos nomes mesmo. Para corrigir, galera, você que tá atento, sinto informar que o seu modo dirigente, né, o modo carreira foi pro saco. Não tem como você continuar com ele, porque ele vai permanecer com os nomes alterados. O que você tem que fazer? Vai lá na questão dos elencos, manda baixar elencos atuais. Ele vai baixar, ele vai voltar ao normal. Aí você recomeça com um novo save, já que esse não tem como você recuperar. Infelizmente, uma notícia ruim para muitos, como pro meu amigo Christian, que tá ouvindo, que ele tava com o Passos Ferreira. Enfim, tinha começado a ganhar e de repente aconteceu essa atualização. Até cheguei a avisar pro meu tio para não baixar dessa vez, que veio realmente com alguns bugs e a galera não tá gostando nada. É esperar fazer esse processo, esperar a próxima atualização e que não aconteça isso, né, Mauro? Porque senão, se acontecer esse erro novamente, toda vez que você for baixar, toda vez que o jogo te obrigar a baixar, vai causar um desânimo. Inclusive tem a galera migrando pro PES por causa dessa situação. As atualizações do FIFA 17 estão dando um certo problema, Mauro. Agora, me permita elogiar o Lugão, hein? Que golaço. E a galera pode mandar, se não conseguir mandar diretamente para o Facebook, tanto o Facebook da Bradesco Esportes FM no Rio de Janeiro, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, pode também mandar para a página do Futebol Eletrônico no Facebook. Ou então, é só filmar, manda pra gente pelo WhatsApp 964338136 para você de fora do Rio de Janeiro, DDD 21 964338136, que a gente publica pra você. É só passar suas informações, seu nome, de onde você fala, né, onde você mora, e a gente vai colocar na página para que os outros internautas, para que os demais ouvintes também possam acompanhar aqui no programa Futebol Eletrônico. Juan? Olha, eu não sei os ouvintes, Mauro, mas eu particularmente, quando faço um golaço, eu quero mostrar pra todo mundo, né? Acredito que o ouvinte também queira, assim como o Lugão fez aqui na Bradesco Esportes FM, você pode fazer, mandar seu gol, mas vale lembrar, narre o seu gol. Finge que é o Edilson Silva, o Mauro Santana, o Cadu Macri, a galera de São Paulo também, né? Narre o seu gol até pra gente poder reproduzir também aqui na Bradesco Esportes FM. Mauro, sobre a questão que estávamos falando da atualização do elenco, eu vou te dar uma pitadinha de como é que ficou o time do Liverpool. Você não vai reconhecer absolutamente ninguém. Olha a escalação: Daryl, Tribu, né, Timon, Shirley, Macarius, Sandro Manuel, Amoros, Pessoa Vidigal, Joseph Monrose, C. Ronaldo e Iodo. Olha só como ficou absurdamente fora do real as escalações. Se eu particularmente, quando vi os clubes brasileiros, não jogo o modo dirigente, modo carreira com os clubes brasileiros por causa da falta do realismo deles, né, devido à falta de permissões, né, como é que eu vou jogar com o Liverpool dessa forma que você não consegue identificar ninguém? Fica complicado e até compreensível que o torcedor esteja bastante irritado com essa situação, Mauro. Imagina a brincadeira de mau gosto, imagina a decepção, você vai abrir o teu jogo e você dá de cara com uma formação dessas.
é pra ficar injuriado, sinceramente. Ainda mais você tendo gasto um dinheiro que é uma merenda boa. Não são 2 mariolas e uma paçoquita que você vai pagar pra ter direito a jogar o FIFA, a jogar o PES. E aí você abre o jogo, que você despendeu um dinheiro, já gastou também uma merenda boa pra comprar o console. E aí vê um time desse completamente desfigurado, olha, é pra ficar injuriado. Desanimado, e alguns até trocaram pro PES devido a essa situação, tamanha a raiva. Mais uma vez, volto a falar, atualiza os elencos e começa um novo save, que aí você vai resolver esse tipo de situação. Mauro, como não poderia falar, vamos às listas, né? Não poderia deixar de falar aqui na Bradesco Esportes FM, a lista dos jogadores que você pode buscar, que tem 16 anos, é aquela garotada. Você quer montar um time que vai ser barato e que vai te render com os treinamentos, você vai conseguir alguma coisa? Temos a lista dos 6 jogadores jovens, né, de 16 anos, que você pode adquirir, que vão dar um retorno para o seu time. Começando com o mais interessante deles, que é o Ferdi Kadioglu, ele que é da equipe do NEC da Holanda, meio de campo, tem uma deficiência ainda na perna, né, mas pode chegar até a 4 estrelas de habilidade. Ele tem a questão das fintas também, que é muito boa. Ele tem o potencial para chegar até 78, e o valor atualmente dele é de 650 mil euros, ou seja, muito barato. Você pode chegar a um valor absurdo em cima do potencial dele. Tem o Adrien Bongiovanni, ele que é da equipe do Mônaco, é um jogador belga, né? Tem uma particularidade, tem muitos belgas nessa lista. É o jogador que joga no Mônaco da França, ele tem a perna direita boa, tem uma classificação geral agora de 62. 62 com 16 anos, convenhamos, é uma boa classificação. Tem potencial para chegar até 81, Mauro. E por enquanto ele vale 550 milhões de euros. Mil, na verdade. Mil euros, 550 milhões é coisa pra caramba, né? É mais do que o Dybala. Né? Mais do que o Cristiano Ronaldo. É mais do que o Cristiano Ronaldo. Às vezes confunde esse tipo de situação de dinheiro. Tem o Mitchell von Berger, que também é da Holanda, ponta direita, ele que atua na equipe holandesa, deixa eu ver aqui, do Vitesse, que tem parceria até com o Chelsea. Ele tem aceleração de 92, pique de 83, agilidade 84, equilíbrio 80, ele pode chegar até 83, vale 650 mil euros, ou seja, você adquirir rápido e pode botá-lo para desenvolver. A gente segue por aqui com a lista com Milici Vilar, ele que é um goleiro, né, que é tido como o novo Courtois, né, tem 1,89 e na classificação geral é 63, mas pode chegar até a 83, que é a média desses jogadores. Ele vale 575 mil euros. E para fechar a lista com Matheus van der Leijt, ele que é jogador da equipe do Ajax da Holanda, zagueiro. Ele tem como algumas qualidades que ele pode crescer no desarme. É um jogador que você pode adquirir facilmente ele também por 900, né, quase 1 milhão de euros, chega até 84 essa lista dos jogadores. Na verdade, estava esquecendo do Alexander Isak, esse que inclusive está sendo pretendido pelo Manchester United na vida real, jogador de 16 anos, é tido como novo Ibrahimovic, né, tem 1,90 m, mas é incrível que ele é rápido também. Ele joga na Suécia, né, no AIK, é um jogador que você consegue adquiri-lo por cerca de 1 milhão e 400 mil euros, aceleração 80, pique 77, 78 de agilidade, um bom nome para se adquirir também, Mauro. Rapaz, aí, tá querendo montar o teu time, já tem aí algumas opções, mas é claro, não dá pra contratar todo mundo ao mesmo tempo. O ideal é você contratar alguns desses jogadores de acordo com a sua necessidade, de acordo com a questão, até não pode contratar todo mundo pra mesma faixa de campo, até porque você não tem como desenvolver todos ao mesmo tempo. Alguns deles vão ficar de fora e não vão conseguir chegar ao total, ao máximo de seu potencial, mas o ideal é ir pulverizando, né, pelos setores do campo e dando oportunidade de maneira gradual, e eles logicamente atuando com jogadores com mais idade, eles poderão desenvolver bem mais rápido, Juan. Desenvolvem mais rápido. E tem na lista também um atleta que não tem 16 anos, mas esse vale indicar também, é o Stanley Okoro, que é da equipe do Almeria. Ele chega a 85, tem um valor de 77 milhões e 500 mil que ele pode chegar de euros na sequência dos campeonatos, né? Jogador também bastante interessante.
vale ressaltar que você comprando 1 ou 2 jogadores desses, conseguindo desenvolver, a gente sabe que tem a questão dos treinamentos, né? São 5 jogadores que você pode treinar. Até tô tendo uma certa dificuldade na equipe do Getafe, porque como contratei muitos jogadores que podem se desenvolver, tô tendo que treinar a cada 2 semanas os meus jogadores, porque são muitos de mesma posição. Vale ressaltar que quanto mais jogadores promissores de posições diferentes, você consegue ter um time coeso, mas basicamente se você utilizar a lógica do Ultimate Team, jogadores que podem se complementar também no modo carreira, acaba que você consegue montar um bom time, Mauro. Beleza, então, Juan, sempre trazendo conteúdo de qualidade pra gente aqui no programa Futebol Eletrônico. Muito obrigado a você que esteve ouvindo aqui na Bradesco Esportes FM a minha participação. Eu vou continuar por aqui, vou continuar ouvindo e pegando dicas de novos jogos também do PS, que de vez em quando eu dou aquela jogada, né? Mas a gente não assume assim no ar, tá só em segredinho, até pra poder manter a fama de fifeiro, né, Mauro? Mas a gente tá sempre dando aquela jogada e trazendo novidades pra você. Lembrando que você pode participar, mande seu gol, 96433813621, 964338136. Grande abraço, Mauro. Beleza, e você também participando com a gente, acompanhando aqui o programa Futebol Eletrônico em São Paulo 94.1, no Rio de Janeiro 91.1, através do aplicativo Band Rádios que você baixa no seu iPhone ou smartphone com sistema operacional Android, ou ainda através da internet www.bradescoesportesfm.band.com.br. Este o programa Futebol Eletrônico. Estamos de volta aqui com o Vitor Cunha, ele que participou e gostou da última edição e vai falar um pouco mais da sua experiência. Você que, além de fifeiro, também se amarra no Futebol Manager. Vitor, forte abraço. Fala, Mauro, abraço pra você, pra todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM. Eu tava há muito tempo sem jogar o FM. Depois da nossa conversa na semana passada, eu recuperei meus jogos e achei o meu save, que eu já tô em 2022 com o time do Manchester City. Nesse jogo eu comecei com o Botafogo, fui tricampeão carioca em cima do Flamengo. Depois eu fui para o Arsenal e hoje em dia estou no Manchester City. Como já estou em 2022, muitos dos atletas que começam o jogo já estão aposentados, então meu time está completamente reformulado com jovens. Do time original do City não tem mais ninguém, na verdade, só tem o Agüero, que é reserva. Falei pra você que a minha tática é o 3-5-2, você falou que não gosta de jogar com 3 zagueiros. Eu particularmente gosto bastante dessa tática no FM, no FIFA já não gosto também. Inclusive quando pego a Juventus no FIFA, eu troco, tiro os 3 zagueiros. Mas no FM eu acho ela muito válida. Os alas apoiando bastante, eu jogo com um volante que é só de contenção, ele não passa do meio campo. E os 2 meio campos eu jogo com um como armador móvel e o outro como armador recuado. Aí o meio de campo fica bem consistente com esses 5, na verdade, né? Que os alas jogam mais no meio campo do que na lateral. No ataque eu jogo com um atacante recuado e um centroavante fixo, se não me engano é essa a função. E zagueiro eu jogo um líbero e 2 zagueiros limitados, se eu não me engano. E o goleiro líbero. Eu particularmente, quando eu armo a minha equipe, na verdade um 4-3-3 disfarçado de 3-4-3. Porque apesar de jogar só com 2 zagueiros, um dos meus volantes, eu boto aquele chamado trinco, que é o volante mesmo, aquele que tem características completamente defensivas, não faz lançamento, não chuta pro gol, é roubar a bola e passe curto pro meia. Então, e gosto de liberar os meus laterais, desde que eles também não passem da intermediária adversária, até porque eu gosto de jogar com 2 pontas abertos, e um jogador que eu nem coloco ele como um atacante completo ou como centroavante, eu gosto de jogar com ele como um falso 9. Por quê? Eu gosto que os meus atacantes também tenham a característica de concluir, então um ponta às vezes cruza para o outro, que fecha na diagonal, por entre os zagueiros, por trás da zaga, e chuta de cara pro goleiro. Então eu costumo fazer muitos gols com essa configuração. E gosto muito do seu meio campo. Eu também, às vezes, os meus 2 meias são armadores recuados.
Até porque, como eu jogo com 2 jogadores abertos, eu não tenho tanto a necessidade de que os meus meias eles encostem no atacante. Então eu costumo jogar dessa forma. E eles lançando sempre, lançando bola e municiando os 2 pontas sempre. Então o meu ritmo de jogo é sempre alucinante. Não faço nem muita questão de retenção de bola. É sempre tomar a bola e sair em velocidade pelos flancos do campo. Você até falava na possibilidade, às vezes, de fazer uma tabela entre os laterais e os pontas. Eu nem faço questão disso. Repito, os meus laterais, eles vão até a intermediária e, quando muito, eles tocam pro ponta no corredor, que é justamente para ele chegar no fundo e fazer o cruzamento. Se não pro atacante, e aí o legal do falso 9 é que ele atrai a marcação e deixa espaço pro outro ponta chegar. Então eu gosto muito de jogar nessa configuração. Pelo menos eu tenho sido bem sucedido. É verdade, o meu volante acho que joga igual o seu. Se não me engano, a função é primeiro volante, o nome da função. Não, tem o primeiro volante e tem o trinco. O trinco, ele ainda é mais recuado que o primeiro volante. O trinco, ele é quase um terceiro zagueiro mesmo. Ele tem funções exclusivamente defensivas. O primeiro volante, por exemplo, você pode configurar o primeiro volante para chutar de longa distância. O trinco, não. Você não tem essa possibilidade. Então, o meu joga de primeiro volante, como eu já tenho 3 zagueiros, eu não preciso botar ele como trinco. Mas eu gosto bastante do armador móvel. Nessa função, na verdade, quem joga no meu time é o Rubem Neves, que é do Porto. Ele fica muito bom. Quando começa o jogo, se não me engano, ele tem 17 ou 18 anos. Ele vale a pena contratar. Ele é um pouquinho caro, porque o Porto, a gente sabe que dificulta bastante a negociação. Só vende por bastante dinheiro. Mas eu gosto porque ele é um jogador de área a área. Ele pega a bola lá com o primeiro volante e se tiver condições, ele vai até finalizar no gol adversário. Quanto ao armador recuado, eu boto, na verdade, o Kevin De Bruyne, que ele é mais um ponta, mas ele joga muito bem nessa função também, já que tem o armador recuado, um encosta no outro, fica muito bom o meio campo assim. Na verdade, o armador recuado, ele quase não faz gol, ele dá muito mais assistência do que faz gol. Então é como se fosse um enganche, mas ele joga no ataque, então é atacante recuado que fica o nome. O lateral, na função ofensiva, é muito bom quando se tem, por exemplo, pontas que jogam como ala, que, por exemplo, é o Bale de um lado e o próprio De Bruyne. Quando não está no meio campo, ele pode jogar nessa função também, ou então, perdendo o jogo, bota os 2 na ala, o time fica extremamente ofensivo, geralmente sai um gol. Com esse time, eu fui bicampeão inglês. O primeiro ano eu fui campeão só na última rodada, nesse ano agora eu já fui campeão, tá na 32ª rodada, se não me engano, eu já sou campeão antecipado e tô na semifinal da Champions. A Champions eu nunca ganhei, vai ser a primeira vez se eu ganhar. A semifinal é contra o Bayern de Munique, se não me engano, e a outra semifinal é Barcelona e Juventus, se eu não tô enganado. E com relação a esta situação, né, quando você está disputando uma competição continental, o ideal é você ter sempre boas peças de reposição, porque o desgaste é muito grande e você chega no final da temporada com os jogadores no pior da forma física e aí eles perdem rapidamente o seu condicionamento ao longo das partidas e aí você é obrigado a revezar, não adianta, e vai ter que escolher uma das 2 competições. O pior quando você está numa equipe de ponta é que quando você está numa equipe intermediária, você pode se dar ao luxo de abrir mão, até porque você está longe de disputa de título. Mas, por exemplo, eu já, na minha carreira anterior, antes dessa, eu cheguei ao Barcelona, eu sou igual a você. Eu vou jogando até a temporada de 2026, 2027, cheguei até a temporada de 2030, para você ter uma ideia. Só perdi o save porque o meu computador queimou o HD, e aí o save foi junto. Mas se não, eu teria jogado mais vezes. O máximo que eu já cheguei também foi 2036. Não cheguei a ir além disso. De qualquer forma, tem essa particularidade. O Barcelona, por exemplo, fica brigando lá em cima. Então, e você é cobrado, né? Se você fica muito afastado do Real Madrid, a cobrança acontece por parte da diretoria. Então, você é obrigado a estar brigando no Campeonato Espanhol e na UEFA Champions League. Então eu tenho sempre essa preocupação de estar sempre contratando jogadores de maneira que, e jogadores polivalentes. A gente até falava sobre o Piatti, que quando você está começando o FM, é bom porque é um jogador que já está encerrando o seu contrato e ele não sai tão caro se você for negociar direto com o Napoli. De qualquer forma,
ele recebe um salário astronômico. Então você tem que separar uma parte, uma fatia do teu orçamento de salário para poder bancar. Mas é um jogador que é utilíssimo nesse sentido, porque ele joga muito bem nas duas pontas, ele ainda é um excelente meio atacante e ainda pode compor o meio campo, se for a necessidade. Inclusive nessa levada de jogador polivalente, eu tenho o Goretzka, alemão, muito bom meio campo, ele faz todas as funções no meio campo, desde trinco até o armador avançado. Ele é muito bom jogador, se eu não me engano ele chega a 4 estrelas e meia, mas isso já em 2020 e alguma coisa. Você falou que chegou em 2036, meu máximo foi 2026. Eu também perdi meu save, meu computador queimou. E vai até uma dica pro pessoal que joga pela Steam. A Steam agora você pode salvar o jogo pelo cloud da Steam. Assim que você fecha o seu jogo, fechou, acabou de jogar, salvou o FM, fechou. Ele sincroniza pra nuvem, né, que é o cloud. Inclusive você pode acessar em qualquer computador, é só logar na sua conta da Steam, baixa o FM em qualquer computador, vai estar lá seu save lá no cloud. É muito interessante isso, você não perderia seu save, eu também não perderia o meu, provavelmente você já estaria em 2050, mas vale essa dica também, né, Mauro? Você falou de diretoria que faz pressão, time grande, a diretoria do PSG, se eu não me engano, nesse save que eu tô jogando agora, demitiu um técnico tricampeão francês, mas que não passava das quartas de final da Champions. Inclusive, o que aconteceu agora na realidade, né? Trocou de técnico agora e existe mesmo essa pressão. O Manchester City, inclusive, tava com o Guardiola no começo. Não tava com o Guardiola não, tava com o... Não, já era o Guardiola no começo do jogo. Ele ficou até 2020, se eu não me engano. Aí quando eu assumi, se eu não me engano, era o Ancelotti, que foi campeão inglês no primeiro ano. Mas no segundo ano foi vice, ou ficou em terceiro, e já mandaram embora também, porque também não conquistou Champions. Então, existe mesmo essa pressão até no jogo, né, mano? Até porque existe meta traçada, né? Tem a questão das metas. E quando você assume um clube, ele apresenta pra você quais são as metas. Olha, a meta é ser campeão francês, a meta é chegar na decisão da Champions, e a meta é na Copa da França, chegar na final. Às vezes eles nem fazem tanta questão. Barcelona, por exemplo, não faz questão nenhuma de Copa do Rei. Então, na Copa do Rei, se você for campeão e você for eliminado na primeira fase, tem a questão do moral dos jogadores, lógico. E por parte da torcida também que critica. Mas por parte da diretoria, a avaliação da diretoria é nula com relação à Copa do Rei. Eles não fazem questão nenhuma de bom desempenho na Copa do Rei. Mas existe essa questão, sim, quando você assume. Se você aceita essa filosofia da diretoria e as metas a serem alcançadas, não adianta, por exemplo, você ser campeão nacional e no aspecto continental você for mal nas competições. Você vai ser cobrado sim e pode sim perder o emprego. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu comigo, por exemplo, ser campeão invicto estadual, por exemplo, técnico do Flamengo. Eu fui campeão invicto estadual. No Campeonato Brasileiro, a minha meta era de brigar por Libertadores, mas eu tive um início irregular. Cheguei até a ocupar a quinta, sexta colocação, mas aí eu tive 4 resultados ruins, com 3 derrotas e um empate. E aí eu perdi fora de casa pro Sport Recife e fui demitido, mesmo tendo sido campeão, e sido campeão invicto, sobrando na turma. Bandeira de Melo não teve nenhuma piedade de mim e eu fui sumariamente demitido do Flamengo. Inclusive nessa questão das metas, as filosofias que o presidente, na verdade, te pergunta. Alguns presidentes, por exemplo, do Santos, eu comecei um jogo com o Santos, ele fala lá que tem que ser futebol ofensivo, futebol direto e trabalhar com jovens da base. Alguns presidentes já fazem isso, já é do jogo. Mas tem uns que você faz uma entrevista antes de ser contratado, ele pergunta pra você qual é a sua filosofia de trabalho. E isso é muito importante, que você vai ser julgado sobre elas. Então tem que prestar muita atenção na hora de escolher. Eu, por exemplo, esse 3-5-2 que eu jogo, ele é bastante ofensivo. Mas no meu time do Botafogo, quando eu comecei, eu botei que era futebol de contra-ataque. Então o presidente... É que eu fui tricampeão carioca, então o presidente não tinha do que reclamar. Mas ele sempre falava... tem aquelas reuniões de staff eu boto de 2 em 2 semanas, que senão fica muita coisa. E sempre no começo do ano tem a reunião com a diretoria.
ele sempre pergunta, ele sempre falava, você determinou futebol de contra-ataque, eu não lembro qual é o termo certo no jogo, e tá praticando futebol de posse, ofensivo, direto, que eles chamam, né? Na verdade, eu acho que ele só não reclamava porque eu tava ganhando, senão também ia dar algum problema. Não, e existe isso realmente, faz parte da filosofia do clube, faz parte das características do clube, existem imposições que são feitas e não se pode esquecer também a questão financeira. Se você não equilibrar as finanças, se você também não administrar o dinheiro do clube, se você for perdulário, já aconteceu de eu ser campeão na Argentina com um clube pequeno da Argentina. Eu consegui ser com Bahía Blanca. Fui campeão argentino com Bahía Blanca. Mas aí saí contratando jogador. Eram todos jogadores já assim, veteranos, né? Alguns já em fim de carreira, outros com o contrato encerrando. Mas aí quem eu podia contratar, eu contratava. A vantagem na Argentina é que eles exigem muito dinheiro na multa rescisória, mas que o salário dos jogadores não é tão alto. Mesmo assim, eu ainda extrapolei o limite que eu tinha para gastar. O que eu fiz? Eu peguei o que eu tinha para contratar e joguei tudo para verba de salário. Só que aí a receita do clube não era a mesma. Moral da história: fui campeão e no final da temporada fui demitido. Bahía Blanca, levei o Bahía Blanca ao título argentino e mesmo assim rodei. Na verdade, nesse quesito financeiro, a gente estava falando do Santos, das filosofias de futebol direto, recorrer a jovens da base. O Manchester City que eu tô agora é totalmente ao contrário. O presidente pede para contratar jogadores de alto nível europeu. E por conta disso ele te dá muito dinheiro. Só que chega em 2022, o jogador mais... Eu, por exemplo, contratei o Dybala por 860 milhões de reais. Então... é o orçamento da temporada inteira do Manchester City. Não poderia contratar mais ninguém. Só que o que eu faço? Eu dou à vista 200, 300 milhões e parcelo em 48 vezes. Eles quase sempre aceitam. Então, do orçamento ele reduz. Vamos botar, eu paguei 300 milhões à vista e parcelei 500 e alguma coisa. Ele reduz do orçamento por volta de 400 e poucos milhões. Então dá para contratar mais jogadores assim, mas indivíduo clube, né? Mais pra frente. E o ouvinte que não se espante com esses valores absurdos, 800 e tantos milhões de reais, o que daria 200 milhões de euros, porque à medida que o tempo vai passando, eu acho isso um erro no FM16, que é corrigido no 17, o mercado vai inflacionando. É como se você tivesse uma política de encilhamento nos clubes. Os clubes tivessem uma impressora que saísse dinheiro, saísse euro, saísse dólar, saísse real. A gente sabe que isso não acontece na vida real. Até seria legal se isso acontecesse, mas não acontece. Não há prosperidade para todos os clubes. Mas é um erro, é um equívoco, mas que isso acontece no FM 16. Qualquer jogador médio, depois de 2, 3 temporadas, você consegue vender por 20, 30 milhões de reais no mercado brasileiro. E a gente sabe que não acontece dessa forma. Valeu então, meu querido Vitor Cunha, um forte abraço para você, obrigado pela participação aqui no Futebol Eletrônico. Valeu, Mauro, até a próxima. E ele está de volta aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro, 94.1 São Paulo, também pelo aplicativo Band Rádios, que você baixa no iPhone ou no seu smartphone com o sistema operacional Android, ou ainda no www.bradescoesportesfm.band.com.br. Marcos Coelho, mais uma vez deu ar de sua graça, né? Você que de maneira snob estava nos boicotando, eis que você retorna aqui ao programa Futebol Eletrônico, Coelho. Prazer, Mauro, estar aqui, que nada, eu nunca vou boicotar o futebol eletrônico, pra mim é mais uma casa que eu me sinto muito à vontade aqui dentro da Bradesco Esportes FM. E rapaz, olha, eu tô agora para adquirir, né, agora mês de dezembro aí, vou adquirir a versão full do PES 2017, né, tenho que dar uma segurada porque apesar de ter mantido o valor do 2016, né, quase R$170, não é... A gente não pode morar pra outra assim, então tive que segurar um pouquinho. E você que é um mendigo, vamos dizer assim, porque não tira dinheiro do bolso pra nada,
Mas eu vou te dar uma boa notícia, você que chegou agora, não acompanhou aqui o programa Futebol Eletrônico, Black Friday, até o dia 29 você pode baixar de graça, só que a partir daí você vai ter que pagar, mas você pode jogar e o PES, e tanto o PES quanto o FIFA 2017 e de maneira integral, você pode baixar o jogo, utilizar todos os seus recursos até o dia 29 sem gastar um centavo do bolso, Coelho. Ah, mas aí depois eu vou ter que pagar, no caso. Não, você vai ficar de graça pra sempre? Vai querer o 18, 19 também de graça? Não vai querer, não? Pô, seria uma boa, né? Pois é, mas aí que tá, né? O Black Friday eu tenho que me comprometer depois a pagar. Eu só vou poder pagar aí depois de uma data aí de dezembro. Então eu não sei se vou conseguir pegar o Black Friday, né? Ou se eu vou poder realmente usufruir disso, porque é 29 de novembro, aí não bate bem com a data do meu cartão, então enfim. Mas de qualquer maneira eu vou agora em dezembro adquirir a versão full do PES 2017, mas eu já tô um pouco chateado, na verdade, Mauro, porque assim, na própria conta da Steam, pelo que eu tô percebendo, né, não vi ainda nenhum depoimento claro sobre isso, mas pelo que as pessoas estão comentando, parece que o Maracanã, né, e os estádios brasileiros, fora o Morumbi e a Vila Belmiro, ainda não estão na versão full do PES 2017. Ninguém tá dizendo, né, de forma taxativa, né, de forma realmente certeira, ó, não tem. Mas pelos comentários a gente deduz que ainda não tem, o que eu acho um absurdo, porque na verdade, se você parar para pensar, o Maracanã já foi atualização 2016. Então, se a Konami quer priorizar ou ela quer dar vantagem a quem usa os consoles, ela já deu, porque ela já permitiu o uso do Maracanã, né, e de outros estádios brasileiros na versão anterior para quem tinha o console. Então, assim, eu vou comprar o jogo porque eu gosto, pelo fato de ter o Brasileirão licenciado. Isso é uma coisa que me atrai, porque além das equipes europeias eu gosto de jogar o Brasileirão no Pro Evolution. Agora, fica ainda a decepção, né? E eu me pergunto até quando a Konami vai levar isso, né? Até quando ela vai se arriscar? Porque o próprio André Bronzoni. É verdade, né? Até desculpa, André, aí por um momento deu uma falha na memória, mas até que você possa ver isso, porque eu acho, e ele até me admitiu isso, que o público para PC ainda é muito grande, né? Apesar de se investir bastante nos consoles, apesar do público de console também ser um público grande, mas o público de PC ainda é muito imenso, muito vasto, né? E tá se perdendo dinheiro, porque vai chegar uma hora que, por mais que a pessoa goste do PES, o fato de não ter o Maracanã, não ter os estádios brasileiros, não ter o Mineirão, não ter o Beira-Rio, né, outros estádios que já estão compondo a versão dos consoles, e não só a Vila Belmiro, como também o Morumbi, vai levar ao cansaço as pessoas que jogam no PC. Porque, por exemplo, para quem não tem uma TV de última geração, uma TV mais moderna, não precisa nem ser de última geração, mas uma TV mais moderna, né, não pôde ainda ter oportunidade, como é que você vai jogar o console? Não é só comprar o console. O console inclui você comprar também uma boa televisão, que vai ter uma boa imagem, independentemente de você comprar de 40, de 50, de 60, de 100 polegadas. Mas a grande questão é que inclui o console, o investimento para quem não tem um aparelho de TV mais moderno, um pouco mais atual, inclui investimento em 2 eletrodomésticos, na verdade. Um jogo elétrico, o próprio console, a compra do próprio console e a TV. Estou falando aqui no caso dos estádios brasileiros, esses mais novos ainda não estarem na versão 2017, que eu acho que seria, né, e talvez por isso muita gente se decepcionando, muito grande, porque as pessoas que jogam com PC ou no formato do PC, elas querem não só jogar o Brasileirão, como também com as demais grandes equipes, mas querem ter o prazer de jogar no Maracanã, de jogar nos estádios brasileiros, né? Porque é uma coisa quando você tem um jogo original igual ao real, do que quando você baixa um patch de atualização. Primeiro, o patch de atualização é algo irregular, né? É uma versão ali, né, de craqueada, né? E é desenvolvida não pelas próprias pessoas que estão originalmente no jogo. São hackers, são pessoas entendidas de programação que vão lá, conseguem reproduzir e conseguem fazer uma atualização craqueada para quem usa o PC. Agora,
Nunca vai ser a mesma coisa de quem usa as ferramentas de própria edição do próprio jogo e ter lá o Maracanã, ter o Mineirão, ter a Arena Corinthians, ter outros estádios que se comenta, né, que já tem na versão dos consoles, e no PC nada. Então vamos começar a pensar nisso aí, vamos olhar com carinho esse pessoal que joga para PC, porque ainda é uma parte grande da população que usa e que joga no console, no PC, no formato do PC. Então é bom que a Konami veja isso, porque se de repente, da mesma forma que a Konami foi a primeira a ter os times brasileiros licenciados, vai que o FIFA, porque o FIFA tem isso, o FIFA não faz a diferenciação, ela não coloca um conteúdo exclusivo, né, no console em relação ao PC. O conteúdo é o mesmo, ela não faz esse tipo de situação. Então a Konami, por exemplo, se o FIFA pegar a versão para PC e começar a botar o Maracanã, outros estádios antes da Konami, ela pode perder um grande público, pode ter um baque aí, amigo. Você esperar o leite derramado para correr atrás do prejuízo é muito mais complicado. Então acho bom a Konami parar para pensar e ver isso, porque realmente a paciência das pessoas está se esgotando com mais um ano realmente, se não tiver os estádios brasileiros, né, se o gamer aí, o jogador, não puder um formato PC jogar com os estádios brasileiros. Vai ser uma grande decepção, com toda certeza, né, Mauro? Beleza, então, Marcos Coelho, antes tarde do que nunca, né? Apareceu no finalzinho, mas pelo menos deixou o seu recado. Um forte abraço a você, Coelho, e quero a sua participação nas demais edições. Não, vamos sim, vamos marcar aí, vamos estar presente outras vezes. Você sabe que eu gosto de participar do futebol eletrônico, gosto de estar desabafando. E outra coisa, hein, vou dar um conselho aqui, no próximo programa eu faço Fórmula 1 2016. Amigo, mesmo com toda a ajuda é difícil segurar o carro na pista, mas eu dou outros detalhes no próximo programa, Mauro. Beleza, e obrigado a você também, amigo ouvinte, nos prestigiando através dos nossos canais de interatividade. Você participando em São Paulo, 94.1, em 91.1 no Rio de Janeiro, no aplicativo Band Rádios no seu iPhone ou smartphone com sistema operacional Android, ou ainda através da internet www.bradescoesportesfm.band.com.br. Eu fico por aqui desejando a você um forte abraço e continue com a gente durante a nossa programação. Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Futebol. Futebol eletrônico com Mauro Santana.